Olá pessoal, dando continuidade à nossa aula 2, né? Ainda com a parte de introdução a respeito da eletricidade, né? A gente viu aqui o conceito de eletricidade, né? Que eu falei que é um fenômeno físico originado por cargas elétricas estáticas ou em movimento e por sua interação. Também a gente viu na aula passada que há dois tipos de carga elétrica. Elas são conhecidas como cargas positivas e cargas negativas. Também na aula passada eu falei sobre o conceito da tensão elétrica. O que é essa tensão elétrica? É a diferença de potencial elétrico entre dois pontos, né? E a sua unidade de medida que a gente usa é o volt, certo? E aqui no Brasil, né, a voltagem ela é usada como o modo correto de se referir a volts. Então, em vez de a gente falar volts, a gente vai chamar de tensão. Aí sempre quando a gente vai no supermercado comprar, por exemplo, uma lâmpada, a gente observa qual é a sua tensão, ou seja, qual é a sua voltagem. Não só para lâmpadas, mas também para os nossos aparelhos domésticos. Eu também falei sobre a definição do conceito de corrente elétrica, que é o movimento ordenado de partículas eletricamente carregadas. Aí eu falei um pouco sobre a corrente elétrica a partir de um condutor metálico. Um exemplo disso é o fio elétrico, e que dentro desses condutores há muitos elétrons livres, descrevendo um movimento caótico sem uma direção determinada. E ao aplicar-se essa diferença de potencial entre esses dois pontos do metal, que é ligando as pontas de um fio de uma bateria, ela pode estabelecer um campo elétrico interno. E esses elétrons passam a se movimentar numa certa ordem, constituindo assim a nossa corrente elétrica. Então, agora sim, vamos partir para o conceito da corrente elétrica. Então, a corrente elétrica ela é definida como a razão entre a quantidade de carga que atravessa a seção transversal, que é o corte feito ao longo da menor dimensão de um corpo, no intervalo de tempo, certo? Então, ela é a razão entre essa carga dividido pelo intervalo de tempo. Então, ou seja, o conceito dessa corrente elétrica será a intensidade, que é igual a quantidade da carga dividido pelo intervalo de tempo. A unidade é o coulomb, né, a unidade de medida, chamada de ampere, né, que homenageia o físico e matemático. Agora a gente vai ver como é que se funciona uma lâmpada, como é o funcionamento de uma lâmpada. Então, observamos aqui a figura. Aqui a gente tem um interruptor desligado, temos uma lâmpada apagada e temos uma bateria. Então, imaginemos uma lâmpada ligada a um circuito simples. O que é circuito simples? É uma bateria, como a gente observa aqui na imagem, um interruptor que liga e desliga e a lâmpada na boquilha. Então, esse é o nosso esquema. Estando o interruptor desligado, a corrente elétrica não circulará, né? Ou seja, os elétrons não se deslocarão do polo positivo para o polo negativo dessa bateria pelo fio, devido à sua descontinuidade. Isso, no caso, é porque a nossa lâmpada ela está com o interruptor desligado. Aí no momento que eu ligo o interruptor, será observado uma diferença de potencial, ou seja, ocorreu uma DDP em todo o filamento, promovendo um fluxo da corrente elétrica, do polo positivo até o polo negativo da bateria. Assim, ao passar pela lâmpada, ela acenderá. Mas como é que foi feito isso? Como será, né? Então a gente vai ver o funcionamento dessa lâmpada, como funciona, como uma lâmpada vai funcionar. Aí aqui a gente tem os elementos da lâmpada, tá certo?
Aqui dentro a gente tem os fios de apoio, temos o gás inerte, temos o filamento e a própria lâmpada, a cápsula de vidro, a rosca de contato, né, que conecta o isolante, e a base de contato elétrico. Agora vamos ver esse funcionamento. No interior da lâmpada há um filamento de tungstênio, né? Onde é que tem esse filamento de tungstênio? Aqui, ó. Esse metal ele é muito resistente à passagem das cargas elétricas. Aí, ao passarem com dificuldade, os elétrons eles promovem um superaquecimento do filamento, gerando a transformação de energia elétrica em luminosa e térmica. Assim, a lâmpada se acende e os elétrons vão em direção ao polo negativo. O esquema vão em direção ao polo negativo da bateria. Outro instrumento da eletricidade, né, é o choque elétrico. Quem nunca pegou um choque, né? Vamos ver o funcionamento desse choque elétrico. O choque elétrico ele é causado por uma corrente elétrica que passa através do corpo humano ou de um animal qualquer. O pior choque será aquele que se origina quando uma corrente elétrica entra pela mão da pessoa e sai pela outra. Nesse caso, atravessando o tórax, ela tem grande chance de afetar o coração e até a respiração, né? Se fizerem parte do circuito elétrico o dedo polegar e o dedo indicador de uma mão, ou uma mão e um pé, o risco é menor. O choque elétrico ele pode provocar de um simples susto até, infelizmente, uma fatalidade. O choque elétrico é uma das causas que causa bastante o choque elétrico. As pessoas que brincam, né, com pipas nas fiações. É muito perigoso a gente soltar pipa nas proximidades de rede elétrica, né? Pode até se tornar uma brincadeira um pouco fatal. Aí aqui, ó, saiba quem gasta mais na sua casa. Temos aqui o ferro elétrico, ele consome até 7%, a lavadora 5%, lâmpadas 15%, o chuveiro elétrico 30% e a geladeira 30%. Então a gente vê que em uma residência doméstica, um dos aspectos que causa mais o consumo da nossa energia elétrica é a geladeira e o chuveiro elétrico. Outro fator que causa bastante consumo, a gente nem usa tanto, né, que é o ferro elétrico, mas dependendo da família que usar bastante esse ferro elétrico, ele tem um consumo de 7%. Aí esses outros vem o quê? Vem televisão, carregador de celular, e entre outros, né? Mas pelo gráfico aqui a gente percebe que um dos eletrodomésticos que mais consome energia elétrica é a geladeira, que é o que acho que praticamente todas as famílias hoje têm. Chuveiro elétrico nem todos têm, mas a geladeira é um dos que mais consome essa energia elétrica. Aí, com base no gráfico acima, nas atividades de sua família, trace metas para diminuir o consumo de energia elétrica em sua residência. Aqui é uma sugestão que ele faz, né? A gente sabe mais ou menos já o que está consumindo, então é como se a gente fosse fazer um planejamento para consumir menos energia elétrica, né? Então, gente, na aula de hoje a gente encerrou essa parte conceitual. A partir das próximas aulas a gente vai estudar de fato as equações, né, a respeito da corrente elétrica, aplicações e exercício, tá certo? Espero que tenham entendido e até a próxima semana. E na próxima semana, de fato, a gente vai ver as equações na física, né? Essas equações que compõem
essas definições da eletricidade. Então é isso. Até mais.